Entender melhor esse assunto, a gente comenta essa suspeita de ebola aqui no Brasil. Já em tela comigo, a infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Giovana Marsola. Doutora Giovana, obrigada por nos atender, bem-vinda aqui à CNN. Até que ponto devemos nos preocupar e, pelo que vocês têm acompanhado, todos os protocolos estão sendo rigidamente seguidos? Isabel, depois da pandemia de Covid, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha quando surge uma doença com potencial pandêmico. Mas é importante ressaltar que o ebola é diferente do Covid. O primeiro aspecto é que o ebola não tem uma transmissão respiratória como o coronavírus. Então, a transmissão do ebola é por contato com fluidos. E esses fluidos são de um indivíduo infectado. Além disso, há uma outra diferença muito importante, que é de que os pacientes com Covid, eles transmitiam a doença antes de iniciar os sintomas, no que a gente chama de período de incubação. Já no ebola não é assim. O paciente, ele transmite no momento que ele inicia os sintomas. Por que isso é importante? Porque a gente consegue rastrear esses casos e isolar em tempo hábil de não haver uma transmissão. Então, sim, é uma doença de alta letalidade, que provoca preocupação em todos nós, e a gente, claro, deve ficar muito atento a isso, mas diferente do Covid, me parece, e é o que dizem os especialistas, que o potencial pandêmico desta doença é diferente. Por isso, as medidas de vigilância estão sendo implementadas em tempo hábil e todo caso suspeito, ele deve ser prontamente notificado para a vigilância epidemiológica, para que todas as medidas sejam implementadas de maneira eficaz. Doutora Giovana, importante, né? Você já começar aqui com a gente trazendo essa diferenciação entre uma coisa e outra, porque sim, a gente volta um pouco àquele fantasma da Covid, quando a gente vinha brasileiros que chegaram de países que já estavam com contaminação pelo coronavírus ali da Europa, da Ásia e trouxeram a doença para o Brasil. Então, essa diferenciação é importantíssima. Nesse trajeto, então, desse paciente que está com essa suspeita até o atendimento na ponta no hospital, isso diminui, então, a opção de que ele possa ter contaminado outras pessoas por conta dessas especificidades todas que você está trazendo para a gente? Seguramente, porque quando a gente fala em transmissão respiratória, um paciente em um avião, em que as trocas de ar são muito limitadas, ele é um potencial transmissor. Quando a gente fala em uma transmissão por fluidos corpóreos, a chance aí de que a doença seja transmitida em voo, ela é muito menor, porque você teria que ter contato com algum fluido daquele paciente. Então, seria vômito, sangue ou algo desse tipo. Além de que, se o paciente ainda estava em incubação, ou seja, se no momento em que ele realizou a viagem, ele não estava apresentando nenhum sintoma, ele não era um potencial transmissor. Diferente do que a gente via no Covid, que às vezes a pessoa ainda não tinha manifestado nenhum sintoma e já estava transmitindo a doença, o que dificultava muito o nosso rastreio. E em relação à prevenção, né? Como é que a gente atua nisso? Claro, pensando nas pessoas que, de repente, têm viagens programadas para essas regiões onde a preocupação é maior, como que se dá a prevenção à ebola? Bom, a prevenção ao ebola é evitar contato com casos suspeitos. Hoje, os casos suspeitos, eles estão bem localizados na República Democrática do Congo e tiveram alguns casos também na Uganda, que faz fronteira com o Congo. Não temos ainda relato de transmissão em outras áreas. Então, o primeiro critério para que haja a transmissão é que você frequente uma dessas áreas ou que você tenha contato com algum doente que, porventura, saiu dessas áreas e já estava sintomático. Então, a prevenção, em primeira instância, é evitar frequentar esses países à medida do possível. É claro que tem pessoas que vão precisar viajar para essas áreas,
E aí algumas medidas adicionais devem ser tomadas. Mas, em geral, aqui no Brasil, por exemplo, não há nenhum relato de transmissão da doença no território. Esse é o primeiro caso suspeito que a gente ainda não tem uma confirmação. E foi um caso que veio de fora, ou seja, se ele adquiriu a doença, ele adquiriu no Congo, não foi aqui. Pois é, e aí uma dúvida, quanto tempo demora para a gente ter certeza se é ou não um caso de ebola e quais são os procedimentos seguintes em relação a esse paciente? Bom, aqui em São Paulo, no município, há toda uma regulamentação de como agir diante dessa suspeita. Isso é importante para que todos os hospitais que atendam algum caso suspeito tenham a mesma conduta. Então, todos esses casos, assim que notificados, eles são levados ao Instituto Emílio Ribas, que é o local que já está preparado para atendê-los. Dessa forma, a gente minimiza muitos riscos de transmissão até para os profissionais de saúde. Uma vez no Emílio Ribas, são coletados exames e esses exames vão para o Instituto Adolfo Lutz, que vai realizar a confirmação do diagnóstico. Demora um pouco, não é imediata essa confirmação. Então, alguns dias são necessários para que esse exame venha. Porém, em paralelo, outros exames são realizados, até porque há alguns diagnósticos diferenciais para os sintomas que, Isabel, foram bem inespecíficos desse caso. Então, o paciente teve dor de cabeça, febre e veio de uma região em que há transmissão de ebola. Isso coloca como caso suspeito, mas a gente sabe que várias outras doenças dão febre e dor de cabeça. Então, enquanto o exame de ebola não sai, outras doenças são investigadas. Malária é uma delas. Sim, é importantíssimo porque a gente ajuda também a comunicar que sim, é preocupante, mas também entender que não é um alerta máximo, né, doutora? Eu acho que é o principal aqui que a gente tira dessa conversa esclarecedora com a senhora. Muito obrigada, viu, pela atenção conosco aqui na CNN. A gente conversou com Giovana Marsola, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ótimo trabalho. Obrigada. Vamos entender melhor esse assunto. A gente comenta essa suspeita de ebola aqui no Brasil. Já em tela comigo, a infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Giovana Marsola. Doutora Giovana, obrigada por nos atender. Bem-vinda aqui à CNN. Até que ponto devemos nos preocupar? E pelo que vocês têm acompanhado, todos os protocolos estão sendo rigidamente seguidos? Isabel, depois da pandemia de Covid, a gente fica sempre com a pulga atrás da orelha quando surge uma doença com potencial pandêmico. Mas é importante ressaltar que o ebola é diferente do Covid. O primeiro aspecto é que o ebola não tem uma transmissão respiratória como o coronavírus. Então, a transmissão do ebola é por contato com fluidos. E esses fluidos são de um indivíduo infectado. Além disso, há uma outra diferença muito importante, que é de que os pacientes com Covid, eles transmitiam a doença antes de iniciar os sintomas, no que a gente chama de período de incubação. Já no ebola não é assim. O paciente, ele transmite no momento que ele inicia os sintomas. Por que isso é importante? Porque a gente consegue rastrear esses casos e isolar em tempo hábil de não haver uma transmissão. Então, sim, é uma doença de alta letalidade, que provoca preocupação em todos nós, e a gente, claro, deve ficar muito atento a isso, mas diferente do Covid, me parece, e é o que dizem os especialistas, que o potencial pandêmico desta doença é diferente. Por isso, as medidas de vigilância estão sendo implementadas em tempo hábil e todo caso suspeito, ele deve ser prontamente notificado para a vigilância epidemiológica, para que todas as medidas sejam implementadas de maneira eficaz. Doutora Giovana, importante, né? Você já começar aqui com a gente trazendo essa diferenciação entre uma coisa e outra, porque sim, a gente volta um pouco àquele fantasma da Covid, quando a gente vinha brasileiros que chegaram de países que já estavam com contaminação pelo coronavírus ali da Europa, da Ásia e trouxeram a doença para o Brasil. Então, essa diferenciação é importantíssima. Nesse trajeto, então,
desse paciente que está com essa suspeita até o atendimento na ponta no hospital, isso diminui, então, a opção de que ele possa ter contaminado outras pessoas por conta dessas especificidades todas que você está trazendo para a gente? Seguramente, porque quando a gente fala em transmissão respiratória, um paciente em um avião, em que as trocas de ar são muito limitadas, ele é um potencial transmissor. Quando a gente fala em uma transmissão por fluidos corpóreos, a chance aí de que a doença seja transmitida em um voo, ela é muito menor, porque você teria que ter contato com algum fluido daquele paciente. Então, seria vômito, sangue ou algo desse tipo. Além de que, se o paciente ainda estava em incubação, ou seja, se no momento em que ele realizou a viagem, ele não estava apresentando nenhum sintoma, ele não era um potencial transmissor. Diferente do que a gente via no Covid, que às vezes a pessoa ainda não tinha manifestado nenhum sintoma e já estava transmitindo a doença, o que dificultava muito o nosso rastreio. E em relação